Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que obrigou o Senado a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o governo federal por eventuais omissões na condução dos programas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Antes de assinar a decisão, Barroso fez uma consulta informal a todos os colegas do STF. Ele ouviu da maioria um endosso à decisão. Barroso vem defendendo que o STF tome decisões relevantes de modo colegiado, mas tomou a decisão monocraticamente. Ele escreveu no despacho que gostaria de ter levado o tema direto ao plenário na quinta, mas que não foi possível por causa do julgamento sobre cultos e missas na pandemia. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro disse que o magistrado faz politicalha junto ao Senado ao adotar a medida e que falta coragem ao ministro para efetivar ações. Na quinta noite, ele já havia dito que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Vamos ouvir o que falou Bolsonaro à imprensa nesta sexta-feira. Sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro do Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti, Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. O presidente falou sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora com o advogado Paulo Faria. Ele tem uma informação exclusiva aqui, acaba de apresentar um mandado de segurança justamente tentando acelerar essa análise dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O doutor Paulo já está conosco. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite à bancada. Boa noite à audiência. É um prazer estar aqui. Queria que o senhor nos explicasse, então, doutor, exatamente o que o senhor acaba de apresentar, que mandado de segurança é esse, qual o objetivo? Explica pra gente, por favor. A pedido do senador Jorge Cajuru, nós impetramos um mandado de segurança contra o presidente do Senado e presidente da mesa diretora do Senado, para que ele adote as medidas cabíveis, necessárias, de acordo com o regimento interno do Senado Federal, de acordo com a Lei 1079, de 1950, e também de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal, que prevê as providências que são tomadas quando do envio de alguma denúncia, No caso, o senador Jorge Cajuru apresentou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, principalmente, basicamente, pela prisão ilegal, pela ofensa ao artigo 53 da Constituição Federal, que trata da imunidade material. Foi o caso do deputado Daniel Silveira. Então, o pedido do mandado de segurança, o principal, é que o ministro Barroso determine, como ele fez ontem no mandado de segurança, determinando a instalação da CPI, que ele também faça o mesmo, determine ao presidente do Senado que respeite o regimento interno, respeite o artigo 380 do regimento interno do Senado Federal, respeite o artigo 43 e 44 da Lei 1079/50 e, principalmente, o artigo 52 da Constituição,
Porque a prerrogativa do cidadão de apresentar a denúncia já foi feita. Cabe agora seguir a primeira sessão subsequente, que é o que está lá no artigo 380, e instalar, eleger a comissão para poder tomar as providências lá e analisar o pedido de impeachment, a denúncia feita contra o Alexandre de Moraes. Então, nada mais é do que um pedido ao ministro Barroso, porque é prevento nesse caso, por conta das partes, né? E também o presidente do Senado para tomar as devidas providências, porque entendemos que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Precisa saber se essas providências tomadas contra nesse caso aí para a investigação, no caso da CPI, também vale para a investigação, essa instauração da CPI, a instalação da denúncia e a apuração da denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, o objetivo do mandado de segurança é exatamente esse, Vitor. Perfeito. Fica aí, então, informação exclusiva para você que nos acompanha aqui em Os Pingos nos Is. O senador Jorge Cajuru, que foi o mesmo a acionar o Supremo para pedir a abertura dessa CPI sobre a Covid-19, agora pede ao Supremo Tribunal Federal que inste o Senado, então, a analisar também os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Dr. Paulo Faria, advogado, está por trás dessa ação. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui no programa e pelas informações. Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço. Bom, vamos ouvir aqui então os nossos comentaristas. Ontem Augusto e o Zé já haviam falado sobre esse pedido, sobre essa decisão, né, do ministro Luiz Roberto Barroso. O Fiuza e a Ana não estavam, agora hoje já conosco também. Começa com você, Fiuza, boa noite. O que está achando dessa decisão e de todos os desdobramentos que partiram a partir dessa ordem aí do ministro Luiz Roberto Barroso? Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite, Ana Paula Henkel, boa noite, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, de fato, a gente está diante de uma situação que quer dizer, a gente não tem como não caracterizar como política, quer dizer, a política invadindo o território da justiça, né? No caso do ministro Luiz Roberto Barroso, o que ele tem feito fala por si, né? Quer dizer, ele sabe, se ele estiver preocupado, né, com os sinais que dá de possíveis inclinações políticas, ele deveria vigiar seus próprios atos e as suas próprias palavras, né? O ministro Barroso reiteradamente fez aí discursos, trouxe uma retórica diretamente contra o presidente da República e uma retórica agressiva, né? E uma retórica bastante mal fundamentada, sempre associando o presidente brasileiro atual a projeto, a simpatia, a afinidade com o regime ditatorial. Quando o governo do presidente não tem essa marca, né? A democracia funciona, o próprio STF, os ministros se manifestam de maneira até bastante agressiva, bastante retórica, como já falei, imprensa, relação com o parlamento. Quer dizer, um ministro da mais alta corte, ele precisa ser rigoroso, né, em relação às críticas que faz. Então, diante dessa situação, ele tem realmente passado mensagens para a sociedade e para o exterior sobre um projeto de autoritarismo que não é visível a olho nu, ou seja, ele está fazendo política, né? Então, nesse caso, evidentemente que ele disse, não deu tempo, né, para mandar para o plenário, então já decidi aqui. Ele, infelizmente, a gente não pode reconhecer e enxergar independência por conta dos seus próprios atos e das suas próprias palavras, que denotam, sim, uma inclinação política, um uso do seu cargo jurídico para fazer política. E sobre a CPI em si, se vai ser instalada ou não, sendo instalada, é uma CPI que nasce viciada, né? Porque o próprio STF retirou do governo federal a possibilidade de dar as diretrizes de segurança sanitária. E se quiserem, a gente lê, porque a patrulha dos senhores da verdade, ela não se conforma, né? Ela realmente sonha com essa situação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal poder ser
encoberta, maquiada, né? Fazer uma tatuagem em cima da decisão do STF para dizer que ele não decidiu, não. E a gente fala publicamente e eles vêm acima cheios de inflamação, né? Assim, mas tomou, companheiros, mas tomou a decisão. A gente vai ler aqui mais tarde, a gente lê para vocês. E tendo tomado essa decisão, as ações de governos, de autoridades, ou seja, o que tem que se investigar sobre gestão da pandemia, sobre recursos associados à pandemia, sobre medidas, muitas delas discricionárias, autoritárias e ditatoriais, como o toque de recolher, tem que envolver os estados e os municípios e a CPI para investigar o governo federal. Ou seja, é uma CPI de politicagem que recebeu um mandado de segurança de um ministro do STF também na base da politicagem. E você, Ana Paula Henkel, que está achando, Ana, desse cenário todo, CPI instalada no Senado, a mando do Supremo? Que bom tê-la de volta aqui, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Fiuza, mestre Augusto, Zé, nossa audiência, bom estar de volta aqui com vocês. E que semana, né? Apesar de eu não ter estado aqui durante 2 dias, acompanhei o que estava acontecendo no Brasil. E o Fiuza tocou num ponto que é exatamente o que faz a minha vida muito complicada aqui fora do Brasil, em relação a explicar o nosso sistema político, as nossas instituições, e quando o assunto chega com a sigla STF e seus ministros, aí é impossível, Vitor. Eu converso quase que diariamente com os meus professores, pessoas envolvidas na política também aqui no estado da Califórnia, também em Washington, e às vezes eu traduzo exatamente para o inglês o que acontece no Brasil, o que os nossos ministros fazem. O Augusto fala o pavão de Tatuí, mas eu acho que na verdade são 11 pavões ali, né? Porque um quer aparecer mais que o outro, então é muito difícil explicar os Zooms, a live que eles fazem, a liberdade que eles têm de usar a rede social como se eles estivessem conversando numa sala de estar para assuntos extremamente sensíveis e delicados de outras esferas, da esfera do executivo, da esfera do legislativo. E a cara de espanto que os americanos fazem é impressionante, porque às vezes até questionam se eu não estou traduzindo de uma maneira incorreta. Tamanho é o absurdo de explicar decisões monocráticas, por exemplo. A Suprema Corte Americana não existe decisão monocrática aqui, é simplesmente só o plenário, os 9 ministros, aqui são 9 ministros da Suprema Corte se reúnem. Nenhum tem rede social, não existem câmeras também lá no plenário da Suprema Corte Americana. Eles decidem e publicam, então, a decisão. Às vezes, publicam o dissidente ali, que discordou da decisão da maioria. Então, é muito complicado, né, a gente explicar isso tudo, porque hoje é cada dia mais óbvio, né, e hoje fica mais claro ainda que estamos vivendo uma juristocracia no Brasil, e infelizmente com as nossas casas legislativas aí, vou até usar um termo que o ex-presidente Lula usou, totalmente acovardadas. Se acovardaram, a Câmara se acovardou em relação à prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, já entramos aqui no mérito, né, de discordar da maneira como ele se comunicou em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas o atropelo que foi feito na nossa Constituição para que ele fosse preso. Agora, é interessante, né, Vitor, que essa decisão monocrática, ela vale para alguns ministros, mas não vale para outros, né? E em relação à CPI da Covid, eu vou discordar um pouco do presidente. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu acho que a gente pode aproveitar essa CPI aí da Covid e pode tentar entrar nos âmbitos estaduais, municipais, tentar mostrar. Eu sei que a decisão e o pedido é muito focado na esfera federal, mas eu acho que isso aí bem aplicado, da maneira como o povo quer saber, né, principalmente em relação aos recursos federais que foram aí para os governos estaduais, municipais, e que até agora
não foi prestada todas as contas que nós estamos esperando. Onde estão os hospitais de campanha? Então, eu acho que nesse caso aí, eu vou discordar um pouco do presidente. A gente vai comentar mais ao longo do programa as várias esferas dessas decisões, mas eu acho que essa CPI pode ser uma boa ideia, sim, e o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, e você, Zé, o que achou da reação do presidente Bolsonaro, dessa iniciativa que apresentamos agora aqui do senador Jorge Cajuru para forçar também a análise dos pedidos de impeachment dos ministros? Boa noite, Zé. Pois é, né? O clima está tenso. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, existe aqui no Brasil uma lei escrita que se cumpre e, às vezes, lei que não pega. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, é o sistema presidencialista que é forte demais e interfere. Interfere na Câmara, no Senado, no Supremo e na Presidência da República e acaba transbordando para a iniciativa privada. Por aqui, os presidentes de empresas, eles mandam muito mais do que os presidentes de outras empresas privadas em outros países. Isso porque as empresas privadas ouvem o conselho, existem instâncias. Aqui não. O presidente de uma empresa, de todas, estatais e privadas, tem um poder muito grande exatamente por isso. E aí os presidentes da Câmara e do Senado se deram poderes que eles não têm, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o presidente da Câmara dos Deputados. Ele se acha no poder de colocar em votação um processo de impeachment quando ele quiser. E aí ele coleciona pedidos de impeachment e no momento que ele quer, no momento que ele negocia, ele coloca em votação. Ele não tem poder para segurar um processo de impeachment, eu nunca achei isso. O presidente é o ordenador de trabalhos e ele tem que colocar, ou ele descarta por inépcia, ou porque não está identificado o autor do pedido, ou porque não há nenhuma possibilidade de votar, mas isso pode ir para o plenário. O plenário é que é soberano na Câmara e no Senado. Da mesma forma, o presidente do Senado Federal se acha no direito de não instalar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Ele não tem que vetar, ele pode dizer sim e dizer não, mas ele é obrigado a despachar. A autoridade máxima, de novo no Senado, não é o presidente, mas o plenário do Senado Federal. Veja bem, pedir o Supremo para interferir numa situação assim é, de novo, transferir poderes para os ministros. Era só recorrer ao plenário do Senado. Aí, de novo, vem o presidente e não leva a votação ao plenário sobre instalação ou não, discutir esta obrigatoriedade de instalação. Ninguém questiona a legalidade do requerimento. O requerimento tem as assinaturas necessárias, são 27, o requerimento tem 31 assinaturas e pronto, o presidente tinha que instalar a CPI, pedir os partidos políticos para indicar os integrantes. Neste caso aí, o senador Rodrigo Pacheco sabia disso e decidiu dividir esse desgaste de criar a CPI com o Supremo Tribunal Federal. E é muito estranho, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal faz uma determinação ao presidente de um poder, presidente do Congresso Nacional. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O ministro do Supremo decide que o presidente do Congresso crie uma comissão parlamentar de inquérito. Não tem nada mais próprio do Congresso Nacional do que uma comissão parlamentar de inquérito. Mas a Constituição permite. O Constituinte, Ana, aqui no Brasil, jamais poderia imaginar que isso aconteceria. Naquela época, eu me lembro desse debate. Os deputados diziam, não é? Um ministro do Supremo jamais terá a ousadia de decidir monocraticamente contra o poder. Está aí. Não é a primeira vez. É a terceira CPI, aliás, quarta CPI, que acontece esse tipo de coisa. Foi assim na CPI dos bingos, foi assim na CPI do apagão aéreo, né? O ministro Onyx Lorenzoni até que endossou o pedido para instalar, precisava instalar a CPI do apagão aéreo.
E foi assim numa CPI da Petrobras, quando o presidente Arlindo Quinalha foi obrigado a instalar. Então, assim, tem o número de requerimentos, se instala. O que eu discuto e acho estranho é o uso político desta possibilidade de instalar uma CPI, de instalar um processo de impeachment. Isso está no regimento. O presidente não tem como dizer sim ou não. Eu acho que os deputados e senadores têm que acabar com essa possibilidade, é só mudar a Constituição, de um ministro do Supremo dar uma decisão contra outro poder, seja o Congresso, seja o Executivo, o presidente Jair Bolsonaro. Não poderia, mas pode, a Constituição permite, né? Isso aí foi para que os ministros possam dar decisões em habeas corpus, coisas muito urgentes, coisas que não podem ficar para amanhã, né? No caso de um habeas corpus, por exemplo, aí tudo bem, depois o assunto é levado ao plenário. Mas isso virou uma fábrica de decisões e os ministros, às vezes, dão essas decisões monocráticas e sentam em cima e não levam ao plenário. O presidente Jair Bolsonaro reagiu, o grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro reagiu forte nas mídias sociais, atacando o ministro Luiz Roberto Barroso, e também não é próprio um presidente da República dizer que um ministro do Supremo Tribunal Federal está agindo politicamente. Mas o ministro do Supremo deu chance a isso, abriu uma possibilidade, uma porta para que isso acontecesse. A Constituição permite que ele faça isso, mas não é próprio que o ministro do Supremo dê uma determinação desta a um presidente de um poder, ao presidente do Congresso Nacional. Então, é isso que acontece. Agora, só como última informação, a CPI não será instalada automaticamente. O presidente Rodrigo Pacheco vai ler o requerimento na semana que vem. A partir da leitura e da publicação, que a leitura é a própria publicação, o governo tem 24 horas para negociar e tentar tirar assinaturas dessa CPI. 24 horas. Depois os partidos indicam os integrantes, se não houver retirada. É preciso retirar 4 assinaturas. E a assinatura do senador Major Olímpio está em dúvida, né? Ele assinou e ele já não está mais entre nós, morreu. Foi o 3º senador a morrer. Por outro lado, o que o presidente do Senado fala é perfeitamente plausível. Como realizar uma CPI num momento assim? Os plenários de CPI ficam lotados de jornalistas, assessores, depoentes, senadores. Não há como. Além disso, tem os documentos, como levar para o Senado documentos que vieram de outros lugares. Não há como fazer isso na prática. Então, é uma CPI que eu acho que terá dificuldades de ser instalada ainda. Não está definido que essa CPI será instalada, não. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Vitor, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, vamos contar o caso como o caso foi e botar os pingos nos is. O Supremo está ignorando o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O Supremo se considera mais independente que os outros e o quesito harmonia, eles é que determinam. Tá? O Supremo quer ditar a partitura e faz o que quer. Faz o que quer. Um ministro do Supremo, há 15, 20 anos, jamais seria criticado com esses termos, mas os atuais ministros merecem. Eles falam o que querem sobre qualquer um. Presidente da República, presidente do Senado, da Câmara. E não querem ouvir os que traduzem o que o povo pensa deles. É isso que eles são. Eles acham que estão governando o Brasil e estão atropelando atribuições dos outros poderes. Tá? Não nos esqueçamos de que eles impediram a nomeação de um superintendente da Polícia Pública. Não podemos também claras e prender um ministro fez decisão né? A instauração seja permitida, mas
tiram da CPI o que deve ser investigado. O que está acontecendo e merece investigação é o Covidão. Não é o desempenho do presidente da República ou do Executivo, porque o presidente foi impedido, como lembrou o Guilherme, a quem eu peço que no final dessa conversa leia novamente a decisão do Supremo. Temos de lembrar sempre que o Supremo afastou o Executivo da condução do combate à pandemia. O Supremo fez isso e não quer investigar os reais responsáveis, os que não estão explicando o que fizeram com o dinheiro, que são bilhões, que foram entregues pelo Executivo. Eles estão fazendo isso por cinismo. Então é o seguinte, eles querem governar o Brasil, então vamos eleger diretamente, em eleições diretas, os ministros do Supremo. Porque o parágrafo único, né, do artigo 1º da Constituição diz que o povo, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Agora, eles foram eleitos para isso? É o Supremo que faz isso? O Supremo interfere em tudo e se nega a fazer isso e, ao mesmo tempo, eles ficariam mais muito amuados, para dizer o mínimo, se o Congresso examinasse, tem de examinar, o impeachment de um ministro do Supremo. Né? E não é só um que merece ter a possibilidade do impeachment investigada, votada. Eu concordo, como disse ontem, que o projeto, os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro sejam apresentados ao plenário. Nenhum problema, mas também devem ser apresentados os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Ou eles são uma casta à parte, acima de qualquer pecado, acima de qualquer código penal, acima de qualquer código moral ou código ético. Não estão. E tem de ser examinado, sim. O Gilmar Mendes ofende todo mundo o tempo todo. Mas ele é ministro, então existe um inquérito para apurar quem mancha a imagem de um tribunal que eles desmoralizam, os próprios ministros. Agora, o sistema presidencialista, como lembrou o Zé, dá muito poder ao presidente, mas esses poderes foram confiscados na prática pelo Supremo. Acho também que a CPI, lembrou a Ana muito bem, também eu sou a favor da instauração da CPI, desde que ela não se restrinja a examinar o que não é problema. O problema é o Covidão. E também um dos grandes tiros no pé da história política brasileira foi a instauração da CPI dos Correios. Ela ia examinar um problema localizado nos Correios, acabou devassando o escândalo do mensalão. Se não for proibida a ultrapassagem dessas fronteiras exíguas que eles fixaram, que está fixada aí no texto que pede a CPI, a gente vai chegar ao Covidão. E é esse o escândalo a ser examinado agora. Então é o seguinte, os demais poderes, o presidente Bolsonaro já respondeu, tem de deixar de ser covardes os presidentes da Câmara, do Senado e deve responder à altura a esse tipo de provocação, em vez de ficar chancelando a prisão ilegal de um deputado federal, como fez a Câmara. Então é hora de decidir o seguinte, ou os poderes são independentes e harmônicos entre si, ou é assim, ou então tem que decidir a tapa quem é que manda. Porque eles estão cometendo todo tipo de arbitrariedade, os ministros, e o Brasil vai sendo acoelhado, vai ficando acoelhado e não percebe que, enquanto denunciam o iminente parto da ditadura fascista, já nasceu a ditadura do judiciário. Eles estão fazendo o diabo. Vai o governador de Brasília, quer abrir, sair desse local enlouquecido, vem um integrante do judiciário e diz, não pode.
Eles decidem se os templos ficam abertos ou não. O que eles acham que são? Né? São os 11 supremos. O povo deveria mostrar a eles que não são. Agora, os representantes do povo têm de sair aí dessa retração covarde, repito, e interrogarem com altivez os ministros do Supremo para saber se eles acham mesmo que mandam no Brasil.